Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu tô com a Alessandra Janaldes. Novamente, já tem um podcast maravilhoso com ela, contando várias dicas da região norte da Itália. E hoje a gente vai falar especificamente de Verona. E ela fez uma viagem muito bacana essa semana, então tá fresquinha para contar pra gente. Tudo bom, Alessandra? Oi Mari, tudo bem? Prazer estar com vocês de novo. Eu tive lá agora no último domingo, né? Na verdade, eu fui por conta de uma feira de vinhos, que é a Vinitaly. É uma grande feira que conta com mais de 4 mil expositores, são 100 mil metros quadrados, são 17 pavilhões, ou seja, uma feira gigante do mundo do vinho. E é claro que eu também aproveitei para passear mais um pouquinho ali por Verona. E também posso contar um pouquinho o que a gente consegue fazer ali nos arredores, né, de Verona. Tem várias regiões de vinhos que a gente consegue visitar. Na verdade, assim, para dar uma ideia, né, o Vêneto, né, onde está localizada Verona, ele tem os Alpes ao norte, o Mar Adriático está no sudeste, a Pianura Padana ao sul e o Lago de Garda ao oeste. Sugestão da minha experiência, acho que se você quiser visitar Verona, pelo menos passar uma noite, um final de semana. Isso que eu ia comentar, porque ontem mesmo eu vi no Instagram o roteiro ideal pela Itália. Um dia em Veneza, um dia em Roma, um dia em Milão, um dia... Eu falei, nossa, tô cansada antes de só de olhar. Não dá, né? Tem mala, tem transporte, tem tudo. Não é legal fazer um dia em cada lugar. E Verona, eu já ouvi, assim como Milão, né, que a gente conversou outro dia, eu já ouvi várias pessoas falando, um dia tá visto. E eu acho que um dia a gente não consegue realmente sentir a cidade, né? E também aproveitar estando descansada, né? Então, qual que é a tua sugestão? Com certeza. Na verdade, bom, o centro histórico ali de Verona, né, patrimônio da humanidade da Unesco. Então, imagina a quantidade de arte, de atrações que tem para você visitar. E também é gostoso você conseguir jantar em um restaurante, né? Conhecer a comida típica. Então, super concordo com você. Acho que um dia um bate-volta a Verona não funcionaria tão bem. Por exemplo, vou contar um pouquinho aí de atrações de Verona. Bom, começando ali pela famosa Arena de Verona, né? O anfiteatro romano maravilhoso. Logo que você chega na cidade, provavelmente você vai entrar ali pela Piazza Bra, que é a maior praça de Verona, e você vai dar de frente para o anfiteatro. Então, maravilhoso. Você pode visitar, claro, a pagamento e com uma reserva, né? Mas é muito legal de fazer. Depois a gente tem a Piazza delle Erbe, que é muito charmosa, é uma praça onde funcionava um antigo mercado. Por isso que chama delle Erbe, porque, enfim, vendiam as ervas, os temperos, muito bonita, tem vários restaurantinhos, cafés, então uma delícia ali, tem restaurantes bons, apesar de ser turístico, vale a pena conhecer. E ali está também a Torre dei Lamberti, que é super interessante de ver. Lamberti era uma família que morou em Verona e essa torre foi construída a mando dessa família, né? Então, assim, ela tem 84 metros quadrados, ou 84 metros de altura, desculpe. Mas tem elevador. Então, você pode subir lá e ver, enfim, uma vista panorâmica da cidade super bonita. O que mais? Bom, Duomo de Verona, isso tudo dá para fazer a pé, tá? Todo esse trajeto que eu tô contando, eu fiz tudo a pé. Duomo de Verona, muito belo. Tem na frente uma escultura em bronze de um artista contemporâneo lá da região, que se chama, eu pesquisei aqui, é o Albano Poli, de um anjo, coisa mais linda. Então fica uma coisa, um contraste entre o antigo e o novo. Muito lindo de ver. Outra atração interessante de ver, Castel Vecchio, de visitar, que era uma antiga fortaleza para controle do rio Adige, que passa ali por Verona. Então, é muito lindo, porque cidade onde passa rio, né, eu acho que dá um charme especial. Então, você pode visitar todo esse castelo, tem um museu cívico com obras de arte, e a hora que você sobe, assim, por umas escadas, você consegue ver o rio. Então, lindo, maravilhoso, faz fotos cinematográficas, muito bonito.
E por fim, a Casa da Giulietta, né, que todo mundo conhece, tá no imaginário, todo mundo quer conhecer, que, assim, não quero decepcionar as pessoas, mas não foi a atração que mais gostei. E explico por quê. Tem muita fila, tem muita fila. Porque, claro, Verona é uma cidade turística, enfim, patrimônio da humanidade, todo mundo tem acesso e todo mundo quer conhecer. Então, a Casa da Giulietta tem uma fila, sempre tem. Você pode conhecer o interno da casa com um bilhete lá. Ou pode conhecer só a sacadinha dela, que fica num cortile, que como se fosse um jardim interno. Também vale a pena. Enfim, aí vai da inspiração de cada um. Eu acho que a Casa da Giulietta, quando eu não tinha assistido o filme, eu tinha essa, pra que tanto, né? Aí eu assisti o filme e achei, é bacana ir visitar, passar na frente. Mas aí a questão da fila depende muito, você não é obrigado a pegar a fila em nenhum lugar, né? É uma coisa muito pessoal, se você realmente quer. Então, esses passeios muito concorridos, a gente sempre avisa, tem fila, e se é uma coisa muito importante para você, vale a pena. Se não é tão importante, não vai perder o dia do passeio naquilo, porque tá todo mundo falando que é importante, né? E a questão do bate-volta, eu já fiz muito, recomendo também, se não tem outra opção, mas a gente sempre fica muito preocupado com o horário da volta, ou por causa do trem, ou porque tá escurecendo, ou porque tem horário, e aí aquele passeio da tarde você desfruta muito menos, né, do que se você vai passar a noite ali na cidade, tá tranquila. Sim, com certeza. Por exemplo, claro, se a gente tem só o tempo do bate e volta, tá tudo certo. Mas se você consegue ficar, por exemplo, uma noite e quer muito visitar a Casa da Giulietta, você tá mais tranquila de pegar uma filinha, não sei, de meia hora, 40 minutos, depende do dia, né? Bom, eu fui num domingo onde tinha uma feira de vinhos, tinha muita gente na cidade. A fila tava grande, mas não tava gigante, né? Mas tinha, enfim, tinha uma fila. Daria para fazer se você estivesse dormindo lá, né? Uma outra coisa legal de dormir seria, por exemplo, você teria o dia todo lá em Verona para curtir, conhecer as principais atrações, sentir o clima da cidade, no dia, jantar, né? Enfim, conhecer os restaurantes, a comida típica. No dia seguinte, quando você for embora, tem 3 regiões de vinhos super legais para conhecer, que eu preparei aqui para contar para vocês. Soave, que está a 30 quilômetros, Valpolicella, que está a 20 de Verona, e a região de Lugana, que é onde tem a cidade de Sirmione, que está mais ou menos a 43. Então, você pode, por exemplo, esticar para essas regiões de vinhos. O legal é que, por exemplo, se você quiser fazer 2, por exemplo, Soave e Valpolicella, daria para fazer, né, se tivesse de carro. E aí você tem, enfim, um leque aí de degustações da região muito interessante. A mais famosa seria a Valpolicella, mas se você só pode escolher uma, nem sempre a mais famosa seria a primeira opção, porque às vezes a menos famosa é até mais legal. Não sei, qual é a sua sugestão? É verdade. Por exemplo, se você quiser juntar um pouco mais o turismo e conhecer pontos históricos junto com o vinho, Sirmione seria muito interessante se você não conhece. E ainda você pode conhecer o Lago de Garda, que é maravilhoso, né? Então, bom, isso está a 43 quilômetros lá de Verona, não é longe, enfim, dá para fazer tranquilo de carro. Já está na região da Lombardia, né? Está, na verdade, na divisa entre o Vêneto e a Lombardia. Os vinhos são super gostosos, são vinhos brancos, né? O Lugana DOC é um vinho branco, feito com uma uva que se chama Turbiana. Então, ele é floral, tem um corpo médio, muito bacana. Tem 2 vinícolas super legais para conhecer, a Ca d'Eufrate, a Camaiol. A Ca d'Eufrate é uma delícia, ela é super descontraída, você faz uma degustação gostosa, muitas vezes em grupo, é super divertido. E você pode, por exemplo, almoçar por ali. Também você pode sair de Verona, faz a degustação na vinícola e depois você vai almoçar em Sirmione, por exemplo. Vai fazer um passeio ao redor do Lago de Garda,
para fechar o dia maravilhosamente bem, né? Tem degustação, tem que agendar, como que funciona? Tem que agendar, sim, sempre agendado, porque normalmente as vinícolas não têm uma grande equipe só focada nisso. Então, eles juntam alguns grupos, muitas vezes a gente pode fazer também uma degustação mais personalizada, por exemplo. Tem um leque grande de opções, mas muito importante é sempre agendar. E tem muita diferença de uma vinícola para outra? Se a pessoa assim, já conheceu as vinícolas na região ali em torno de Milão, como que vai mudando essas vinícolas pela geografia italiana? Daria um livro se a gente fosse falar de todas as regiões. Bom, eu tenho aqui o último curso que eu fiz de vinho italiano, são 2 livros. Então, realmente, a Itália tem uma diversidade enorme. E isso que é legal, né? De a gente poder conhecer um pouquinho de cada vez. Claro, não dá para conhecer tudo de uma vez só. Por exemplo, vou dar exemplos aí perto de Verona, né? Soave, que também produz um vinho branco. É legal não confundir com Suave no Brasil, que é um vinho doce, né? Soave com O é uma região de vinhos brancos perto de Verona, aquela que está a 30 quilômetros. É uma vila, é um burgo medieval. Então é super bonito também de conhecer. Ali em Sirmione você vai ver o lago de Garda, por exemplo. Em Soave você pode conhecer um castelo medieval, entende? E Valpolicella é uma região colinar, então tem muita natureza. Você vai poder apreciar aquelas colinas maravilhosas, cheias de vinhedos. São 7 burgos, né, que fazem parte ali da região de Valpolicella. Então, enfim, é um leque grande do que vê, né? Então, vai muito do interesse de cada um dos seus clientes, aí o que eles gostam. Na verdade, como uma região é diferente da outra, né? Então, por exemplo, que está perto do lago, a gente chama de terroir, né? Então, o clima, o tipo de solo é diferente de uma região, por exemplo, lá no Piemonte, onde são aquelas colinas, que não tem muita água perto, então isso tudo vai influenciar no vinho, na paisagem. E claro, né, na Itália tem sempre muita história junto, né? Então, Sirmione também é uma cidade medieval super, super linda de conhecer. E você fez de carro, né, o trajeto? Eu fiz de carro, sim. Mas, por exemplo, saindo de Verona, tem um ônibus que vai até Sirmione. Claro, se você tiver que voltar para Verona, né? Talvez deixar as malas e no dia seguinte fazer esse bate e volta para Sirmione, dá para fazer. Claro que tem que ficar atento aí aos horários, mas dá também para fazer. A feira que você participou, qual é o objetivo dela? É divulgar cada região? Isso, na verdade, assim, é uma feira profissional voltada às pessoas que trabalham na área, né? Como eu te contei aí, eu trabalho na área de vinhos, mas não com italianos, já trabalhei, mas agora não mais. Eles colocam vários pavilhões, não são só vinhos italianos, tinham até vinhos brasileiros ali. E quem que frequenta essa feira, na verdade, a maioria são compradores de vinhos. Então, por exemplo, um comprador do Pão de Açúcar aí do Brasil, por exemplo, foi na feira. Então, ele vai lá para conhecer as novidades. E para mim, claro, como eu fui como profissional da área de vinho, eu participei de uma masterclass lá de vinhos da Sardenha e vinhos da Sicília. Porque, claro, o vinho a gente está sempre aprendendo, ninguém sabe tudo, você pode estudar até 100 anos, você não vai aprender tudo. Então, quando eu tenho essas oportunidades, eu vou. E é muito grande, então não dá para ver tudo, mas dá para você aprender muita coisa, enfim, conhecer gente e entrar um pouquinho em contato aí com essas vinícolas, descobrir lugares novos, por exemplo, para dar dicas. Então, foi muito legal. Porque ali, enfim, você tem a Itália inteira dentro de 100 mil metros quadrados. No mínimo, você tem que separar um dia inteiro. Ou escolher um pavilhão. É sempre legal. Por exemplo, eu escolhi Sardenha e Sicília, porque senão você não consegue ver tudo, né?
Então, fazer uma imersão aí para conhecer um pouquinho mais. E foi muito legal, porque eles contam curiosidades. Por exemplo, a pessoa que fez lá a Masterclass, ela falou: ah, você acha que vinho branco é muito consumido na Sardenha? Não, na verdade não é. Esse vinho foi feito mais para o mercado de exportação, porque as pessoas locais tomam vinho tinto. Então, às vezes você está... Enfim, curiosidades assim que vão bem específicas, né? A gente chega nesse nível de detalhe aí. Que vinho brasileiro chega aí na Itália? Olha, Tavamiolo, por exemplo. Na verdade, eu acho que ali é um pool de pessoas do mercado que trouxeram o vinho brasileiro, mas não só para a Itália, um pouco mais para fazer a promoção. Se eu não me engano, o ITA estava envolvido. Mas para promover, é muito difícil a gente encontrar vinho brasileiro na Itália. E não só vinho brasileiro, vinho de outros países. Por quê? Na verdade, eu explico. Porque como eles são grandes produtores de vinhos, eles focam nos vinhos italianos, logicamente, né? Então, por exemplo, no Brasil, eu adoro comprar vinho em supermercado. Tem muitos supermercados hoje que até são meus clientes que eu trabalho, então... Os supermercados hoje no Brasil, eles têm um nível muito legal de vinhos, com preços acessíveis, com vinhos muito legais. E aqui, você vai no supermercado, um muito bom supermercado que tem aqui, as gôndolas são todas de vinho italiano. Aí tem um pedacinho assim que tem um pouquinho de vinho chileno, um pouquinho de vinho francês, um pouquinho de vinho da Austrália, da África do Sul, mas enfim, é normal. Agora, se você for numa enoteca, talvez você encontre um pouco mais de variedades. Onde é melhor comprar vinho? Em adega, em supermercado? Porque, na verdade, o vinho, a conservação dele, ideal é que ele fique longe do sol, numa temperatura agradável aí de guarda para o vinho, vai entre 18 graus, por exemplo. E longe da luz, porque, por exemplo, vinhos brancos, se ele está exposto à luz, ele oxida, ele muda a cor, né? Mas tem um porém. A minha opinião pessoal, no Brasil, eu gosto de comprar vinho em supermercado. Gosto muito, porque eu, enfim, tomo vinho regularmente, digamos, uma tacinha, duas, um dia sim, um dia não. Meu pai também é uma pessoa que gosta. Claro que nas importadoras também, tem várias importadoras que trazem vinhos de mais alta gama, mas supermercado para dia a dia é muito legal. Então observa ali a cor do vinho. Vinho branco, normalmente um vinho jovem para você tomar despretensiosamente, ele tem que ser clarinho, tem que estar com uma cor viva, bonita, brilhante. E observa a safra também. A maioria dos vinhos que estão ali no supermercado são vinhos de consumo imediato. Então, são vinhos que, por exemplo, nós estamos em 2023. Um branco, escolha um 2022. Então, você vai ter certeza que esse vinho está fresquinho, né? Então, e aí ele não ficou tanto tempo ali no supermercado, né? E os supermercados... Normalmente tem ar-condicionado, então não tenho visto tanto problema nessa questão de conservação dos vinhos de supermercado, não. E aí na Itália também, para o vinho da casa é ótimo, né? Porque é sempre um vinho italiano. Às vezes a gente fica, não, é muito barato o vinho da casa, mas pelo menos é o vinho italiano da casa. E também em supermercado? Os italianos, eles têm uma cultura que é muito legal, eu não consigo fazer sempre, mas quando eu posso eu faço. Eles compram direto do produtor. Então, por exemplo, Franciacorta está muito pertinho de mim. Então, eu já fui algumas vezes, aqui é a região do Lago Iseu, a região de Brescia. Você vai, faz a visita e compra uma caixinha de vinho. Normalmente tem um preço melhor do que em outros lugares. Então, aqui funciona assim, existem os vinhos da grande distribuição, que são os que estão em supermercados. Eu compro em um supermercado aqui que chama S. Lunga, que é um supermercado que tem um portfólio muito legal de vinhos. Ou compro do produtor. E talvez porque eu não tenha muito esse jeito mais italiano de ir nas enotecas, porque também as enotecas têm um portfólio muito legal. Então, muitas vezes eles compram de um amigo que é dono da enoteca. Então, o italiano tem um comportamento de compra diferente. Às vezes,
tem um grupo de amigos que traz o vinho e aí revende. Mas, Alessandra, compre no supermercado, compre no S. Lunga, eu falo o nome porque ele tá mais... se você estiver aqui no norte, vale a pena ir lá dar uma olhadinha. Comprar uma garrafa para tomar no hotel ou até para levar para o Brasil, tem ótimos vinhos ali. E se você for visitar uma vinícola também. Ah, que ótimo, Alessandra. A gente deu dicas de turismo de Verona, dica da feira de vinho anual. O pessoal já procura aí pelo calendário. Vou deixar o nome da feira no post também para facilitar. Os nomes das vinícolas perto de Verona que você falou também, para o pessoal pesquisar. E dicas de vinho para quem não entende muito. E aí eu me encaixo nessa categoria. Eu te agradeço muito por participar novamente. Foi um prazer. E quando você for de novo em outros lugares e quiser compartilhar a dica com a gente, com os nossos leitores, vai ser um prazer também. Pode deixar, adorei, estou aqui à disposição de vocês. E a gente agradece novamente a Bancorbras, uma empresa na área de turismo, que tem o Clube de Turismos da Bancorbras, que se você não conhece, rola no feed para escutar, porque é uma forma ótima de planejar viagens com opções de diárias de hotéis no mundo todo. Esse episódio tem também o apoio da Mosalíngua, que é um aplicativo em versão mobile e web, focado em frases e palavras, que te permite dominar o essencial de um idioma em 3 meses. É muito bacana e é ótimo para poder viajar com segurança e desfrutar um pouco mais da viagem. Cria sua conta no Mosalíngua e testa o conteúdo premium gratuitamente durante 15 dias. Tem o link aqui na bio e um post no blog. E acompanhe as nossas viagens pelo Instagram, @maripelomundo.blog e @podcast_maripelomundo, ou entre em contato pelo e-mail maripelomundo@gmail.com ou WhatsApp, que a gente vai ficar à disposição para ajudar você a realizar seus sonhos de viagem.